O Japão tem mais de 9 milhões de casas abandonadas. Não são apenas algumas casas antigas espalhadas, mas bairros inteiros silenciosos, ilhas desertas e enevoadas, aldeias onde o riso e as vozes há muito se calaram. O mais assustador é que este número continua a crescer a cada ano, como uma sombra silenciosa que engole gradualmente áreas que outrora estavam cheias de vida. O governo japonês tentou de tudo, até ofereceu casas gratuitamente, apoiou reparações, reduziu impostos, mas o paradoxo é, ninguém as quer. 1 em cada 7 casas está abandonada, uma taxa que surpreende o mundo inteiro. Existem aldeias onde todos os habitantes se mudaram, deixando para trás ruas desertas, casas cobertas de pó e, por vezes, apenas espantalhos mudos que parecem contemplar o seu próprio passado. Para onde foram? O que os fez desaparecer, como se tivessem sido apagados do mapa? Terão partido por desespero ou por algo que ninguém se atreve a pronunciar? Terá o lugar que outrora foi cheio de riso visto algo que os vivos não querem recordar e que os estranhos não deveriam saber? Haverá talvez segredos enterrados sob o pó do tempo? A história que vai ouvir revela o lado sombrio e doloroso do declínio das áreas rurais, de ilhas engolidas pelo tempo e de medos invisíveis que levam muitos japoneses a evitar certas casas como uma maldição. 2 Japões existem em paralelo. Para começar, precisamos de olhar diretamente para a terrível dimensão deste problema. O Japão tem atualmente 9 milhões de casas desocupadas, e este número tem um nome próprio em japonês, Akiya. Não são apenas algumas áreas isoladas. Os especialistas avisam que, até 2040, 30% de todas as habitações em todo o país poderão estar desabitadas. Isto significa que 1 em cada 3 casas está abandonada. Isto não é um fenômeno local, mas uma crise de dimensão nacional que se estende de Hokkaido a Kyushu. O contraste dentro do Japão, portanto, manifesta-se mais claramente do que nunca. Por um lado, temos a megacidade de Tóquio, um dos centros mais modernos e movimentados do mundo, onde as pessoas vivem amontoadas em apartamentos minúsculos, as rendas são astronomicamente altas e as luzes da cidade quase nunca se apagam. Por outro lado, a poucas horas destas metrópoles, existe um Japão completamente diferente. Vastas áreas rurais, filas de casas frias e abandonadas, ruas desertas e cidades cuja população diminuiu drasticamente ao longo de décadas. Visto de longe, parece que 2 Japões existem em paralelo. Um lugar está superpovoado, o outro é tão silencioso que se ouve o vento assobiar através das janelas partidas. A imagem mais clara disso são as Ilhas Fantasmas, ilhas que outrora acolheram milhares de pessoas, mas que hoje consistem apenas em betão em ruínas. Um exemplo típico é Aoshima, Gunkanjima, uma ilha com menos de 1 km², mas que nos anos 50 chegou a ter 5 mil habitantes, ostentando a maior densidade populacional do mundo na época. Uma mini-cidade inteira surgiu no meio do mar. Blocos de apartamentos, hospitais, escolas, cinemas, tudo existia graças a uma única coisa, a mina de carvão debaixo da ilha. Contudo, quando a mina de carvão fechou em 1974, o impensável aconteceu. Em apenas 24 horas, toda a população fez as malas e abandonou a ilha. Tudo foi deixado exatamente como o haviam abandonado. Janelas escancaradas, móveis espalhados, edifícios que se mantiveram inabaláveis, enquanto a natureza os engolia lentamente de novo. Hoje, Gunkanjima parece um cenário pós-apocalíptico, onde o tempo parou no momento em que o último ser humano partiu. 2. Ilhas esquecidas e a ascensão da natureza. Aoshima não é o único caso. O Japão tem uma série de ilhas que outrora foram vibrantes, mas que hoje são apenas nomes no mapa. Takashima, outra ilha de carvão, atraiu outrora milhares de trabalhadores e as suas famílias. Hoje, quase 90% da área habitada desta ilha está em silêncio e em ruínas. Edifícios inacabados, áreas residenciais invadidas por vegetação densa, tudo isso dá a impressão de que as pessoas desapareceram subitamente deste lugar. Perto de Tóquio, fica também Sarushima, uma ilha militar abandonada há décadas. As paredes de tijolo vermelho ainda estão de pé, mas o sopro humano há muito que desapareceu. Antigos corredores, onde soldados patrulhavam, ouvem hoje apenas os passos de turistas curiosos e o som das ondas que batem nas rochas. Ou Miyakejima, uma ilha que teve de ser evacuada após uma erupção vulcânica no início dos anos 2000. Mais de 3 mil habitantes deixaram a ilha com medo, e muitos deles nunca mais voltaram. Para eles, a velha casa já não era um lugar seguro para regressar, mas sim uma memória de um passado demasiado pesado. Em muitos outros locais por todo o Japão, existem centenas de ilhas mais pequenas que estão completamente desabitadas. Tornaram-se manchas escuras no patrimônio natural do país. Ilhas bonitas, mas vazias,
como se tivessem sido igualmente esquecidas pelo homem e pelo tempo. E a razão pela qual estes lugares nunca mais serão revitalizados é uma equação simples: sem trabalho, sem economia, sem comodidades, sem futuro. As casas nas ilhas deterioram-se rapidamente, a infraestrutura é cara, e a viagem para o continente é inconveniente e dispendiosa. Os jovens veem estes lugares como um espelho do passado. Ninguém mais quer voltar. Gradualmente, a natureza reconquista silenciosamente cada ilha, cada esquina, cada casa que as pessoas abandonaram, como se estivesse a devolver a terra ao seu devido lugar. 3. Fukushima e as cidades deixadas para trás pelo tempo. Entre as áreas abandonadas do Japão, nenhum lugar deixa feridas tão profundas como Fukushima. A 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0, uma das maiores catástrofes jamais registradas, abalou todo o Japão. Antes que pudessem recuperar disso, um enorme tsunami atingiu a costa leste, arrastando casas, ruas, vidas, e então aconteceu o inesperado: o acidente nuclear em Fukushima Daiichi. Cerca de 160 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas em poucas horas. Cidades como Namie, Futaba, Okuma, lugares onde famílias viveram durante décadas, tornaram-se zonas de exclusão num piscar de olhos. Em muitas casas ainda havia comida na mesa, carros estacionados à porta e livros escolares abertos nas secretárias. Tudo parecia que alguém tinha acabado de carregar no botão de pausa. Quando as pessoas partiram, a natureza assumiu imediatamente o controle. A erva cresceu nas ruas, animais selvagens apareceram no meio de cruzamentos outrora movimentados, e lojas com mercadorias nas prateleiras eram agora apenas testemunhas de um dia fatídico. Embora o governo tenha eliminado a radiação e reduzido gradualmente a zona de exclusão de 300 km², a imagem de Fukushima nunca mais será a mesma. Os jovens não querem formar famílias numa área que outrora foi considerada contaminada, e os idosos estão demasiado cansados para recomeçar. Fukushima tornou-se o símbolo da fragilidade perante as catástrofes naturais, um lugar onde cidades que outrora foram cheias de riso e vozes enfrentam um futuro incerto, se alguma vez poderão ser revitalizadas. 4. Áreas perigosas e o medo invisível dos japoneses. Não foi só Fukushima que foi deixada para trás. Por todo o Japão, existem várias cidades localizadas perto de vulcões ativos, áreas costeiras propensas a tsunamis ou cordilheiras onde ocorrem frequentemente deslizamentos de terra. Todos os anos, é registrado um risco acrescido de catástrofes naturais nestas áreas, o que leva gradualmente os habitantes a mudar-se. Aldeias pitorescas nas montanhas ou cidades costeiras pacíficas tornam-se, com o tempo, lugares onde os jovens já não querem viver. Contudo, é notável que nem todo o abandono se deve a catástrofes naturais ou razões econômicas. Uma parte do medo provém de crenças culturais. No Japão, existe o conceito de jikobuken, casas onde ocorreu uma morte, especialmente se essa morte foi solitária ou inesperada. Assim que isto é registrado, o valor da casa quase desmorona. Muitos japoneses evitam tais lugares completamente, pois acreditam que os vestígios da tragédia nunca desaparecem. Juntamente com isso, surge o fenômeno do kodokushi, a morte solitária. Se alguém morre na sua casa sem que ninguém o note, a casa é imediatamente considerada assombrada e é muito difícil encontrar um novo proprietário. Mesmo existindo empresas de limpeza especializadas, a maioria dos japoneses ainda acredita que a alma do falecido continua a vaguear, o que torna a casa um lugar emocionalmente frio. Estas crenças profundamente enraizadas contribuem para que o mercado imobiliário em áreas rurais se torne cada vez mais fraco. As áreas rurais, cuja população já diminui devido à falta de empregos, têm agora ainda mais dificuldade em atrair novos habitantes. Assim, uma casa após a outra afunda-se no silêncio, até que bairros inteiros se tornam manchas vazias no mapa. 5. A morte econômica do Japão rural. O declínio das áreas rurais do Japão segue sempre um padrão conhecido. Quando as indústrias locais desaparecem, tudo começa a desmoronar-se pedaço por pedaço. Minas de carvão fecham, fábricas transferem a sua produção para o estrangeiro em busca de mão de obra mais barata, e a agricultura e a pesca não são suficientes para sustentar uma jovem geração ambiciosa. O rendimento diminui, as oportunidades são escassas, e os jovens mudam-se. Aqueles que ficam são maioritariamente idosos que já não têm a força para manter a economia local a funcionar. As escolas fecham gradualmente porque já não há crianças. Lojas de conveniência, restaurantes, postos de gasolina desaparecem um após o outro. Quando já não existem serviços essenciais, os últimos jovens também fazem as malas e deixam bairros vazios para trás. Um exemplo marcante é Nagoro, uma aldeia na ilha de Shikoku. Hoje,
Vivem lá apenas cerca de 30 habitantes, mas existem mais de 350 bonecas de pano espalhadas por toda a aldeia. Cada boneca representa uma pessoa que se mudou ou morreu. Estes rostos mudos são um testemunho de toda a história do desaparecimento do Japão rural. Ou Ibara, outrora uma vibrante cidade mineira, cuja população diminuiu agora tão drasticamente que a cidade está quase sem vida. Aqui, casas são oferecidas para venda por apenas 1 iene, menos que o preço de um doce, mas ninguém as quer comprar. No entanto, mesmo estes números não são o maior problema. O Japão enfrenta uma realidade dolorosa. A população diminui continuamente desde 2010. Todos os anos, o país perde mais de 500 mil pessoas, o que equivale ao desaparecimento de uma grande cidade do mapa. A taxa de natalidade é de apenas 1,3 filhos por mulher, muito baixa para manter a população estável. E como consequência inevitável, as áreas rurais ficam cada vez mais vazias. Os jovens são atraídos para Tóquio, Osaka, Nagoya. As aldeias afundam-se no silêncio, onde nas casas antigas se ouve apenas o vento e a nostalgia. 6. Quando o futuro do Japão está numa encruzilhada. Observando tudo o que acontece, das ilhas fantasmas às cidades abandonadas após catástrofes, passando pelas aldeias sem jovens, percebe-se que o Japão entra numa época de mudanças sem precedentes. Um país que outrora foi conhecido pela sua estabilidade, disciplina e desenvolvimento sustentável, enfrenta agora uma questão que muitas outras nações também terão de responder no futuro. Como sobreviver quando a população encolhe mais rápido do que se consegue adaptar? O governo japonês ainda está a tentar, aumenta o apoio, oferece incentivos, reabre algumas das áreas outrora abandonadas. Mas muitos destes esforços falham perante a realidade. Os jovens não querem começar uma vida em lugares onde faltam empregos, serviços e um futuro claro. Entre uma casa barata nas montanhas e um apartamento minúsculo em Tóquio, eles ainda escolhem a cidade, o lugar que oferece oportunidades, mesmo que a vida seja apertada e estressante. E a maior questão permanece: conseguirá o Japão reverter o declínio populacional e salvar as áreas que se afundam no silêncio? Ou as casas abandonadas de hoje tornar-se-ão um dia a imagem familiar do futuro? No fim das contas, esta história não é apenas sobre o Japão. É um aviso sobre a velocidade da urbanização, sobre a mudança no estilo de vida dos jovens e sobre o preço que muitas sociedades terão de pagar quando a lacuna entre cidade e campo se tornar cada vez maior. O que pensa? Se lhe fosse oferecida uma casa gratuita no campo tranquilo do Japão, mudaria para lá? Partilhe as suas ideias, e se quiser descobrir mais histórias estranhas deste país, estou sempre pronto para lhe escrever mais.